CBN Inovação, com Vini de Oliveira. É isso, você sabe a diferença entre descoberta, invenção e inovação? Hoje nós iniciamos um novo momento na trajetória de apresentar os melhores conteúdos. A coluna Vida Digital fica para trás. Depois de 60 episódios, é isso mesmo? Tem trabalhado bastante, né, Carlinhos? Bastante, né? Um ano, 60 episódios, começa hoje o CBN Inovação. Tem que respeitar a gente aqui na aqui. Rádio CBN. Seja bem-vindo nessa nova fase, Vini de Oliveira, boa tarde. Muito obrigado, Carlinhos, nossos ouvintes. Para mim é uma honra a gente continuar esse trabalho aí bem legal que a gente vem realizando já há um ano e quase um ano e meio, né? Então, estou muito feliz com esse projeto e cada vez mais buscando conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes aí. Pois é, nesse primeiro episódio nós vamos entender o que é inovar e como esse mecanismo se dá e se diferencia de descoberta e invenção. É importante, sabe, Carla, porque é uma palavra da moda, né? É modinha falar que eu sou inovador, aqui isso é inovação, enfim. E realmente a gente precisa ter um pouco de cuidado sobre isso aí. Por isso tem três etapas nesse processo aí. Primeiro é descoberta. Então, todos nós temos a capacidade de descobrir algo novo. De repente, uma nova forma de fazer um bolo, de repente, uma nova forma de dirigir um carro, enfim. Então, a gente todos nós temos a capacidade de descobrir algo. Só que isso não tem a ver ainda com inovação. Porque quando você descobre algo, você precisa testar para ver se isso está válido. E aí a gente cria muitas vezes um protótipo, a gente valida uma ideia, né? No empreendedorismo a gente incentiva muito as pessoas que têm, eu percebi uma dificuldade no mercado, um problema. E aí, o que nós sempre recomendamos, nós como consultores, é que a gente chegue e, olha, você tem essa hipótese é muito boa, vamos ao mercado para conversar com o público que vai pagar a conta no final do dia. Então, isso é uma invenção. Então, você cria um protótipo e aí você vai ter certeza se aquilo ali é bom ou ruim. A inovação chega exatamente com uma finalidade de mercado. Você vai pegar esse processo inventivo aí, o que você criou, e aí você vai querer ganhar dinheiro com isso. Então, o grande lance de inovação é uma realidade de mercado, é uma necessidade de mercado. Então, quando a gente diz assim, eu tenho uma garrafa térmica, por exemplo, que ela é inovadora. Então, é porque essa garrafa térmica, houve uma descoberta, ela de repente ela mantém a temperatura dos líquidos ali por mais tempo, foi feito um protótipo disso aí, passou um tempo testando, viu que é interessante e vamos jogar no mercado para ganhar dinheiro com isso. Então, isso é que é inovação. Então é importante a gente ter esse cuidado, porque se você não estiver ganhando dinheiro com o que você está criando, então não é apenas uma invenção. É só uma invenção, Exatamente. Não é inovação. Exatamente. E aí você fala aqui do design thinking, que é isso? É uma metodologia que exatamente ajuda as pessoas a testar modelos para resolver problemas. Uma invenção, uma descoberta, uma inovação, ela parte normalmente de um problema, algo que inquieta a pessoa. Eu estou realmente precisando encontrar uma nova forma de furar uma parede. Então, essa inquietação faz com que você descubra algo que faça aquela modificação e aí uma das propostas que foi criado para melhorar esse processo aí é o Design Thinking. Uma teoria, são modelos que foram criados desde a década de 60, final da década de 1960, e tem sido evoluídos aí com o passar do tempo. E o que é interessante disso, Carla, é que quanto mais plural, quanto mais diversidade de pessoas participando da solução de um problema, melhor fica para o consumidor final, o cara que vai utilizar na ponta esse processo aí. Então, cada vez mais tem sido incentivado isso nas empresas, esse desenvolvimento de soluções com pessoas de várias áreas diferentes. Não só, por exemplo, um desenvolvimento de um aplicativo só pessoas da área de computação, ou uma nova forma de se comunicar só com pessoas da área de comunicação. Não, se traz gente da saúde, gente da área de humanas, uma pessoa que é totalmente leiga naquele assunto ali, e aí começa a se encontrar formas para encontrar aquela solução. E essa diversidade faz com que as soluções saiam muito melhores. E as estatísticas demonstram isso aí. Tem uma história interessante que é daquele famoso papelzinho que a gente cola para lembrar de afazeres, de tarefas, o post-it. Qual é a história envolvendo post-it? É interessante, cara. Isso aí é até engraçado, né? Porque o Spencer Silver, o cara que criou o processo, a 3M, que é o fabricante do post-it, ele incentiva os colaboradores a que eles criem produtos lá dentro.
eles incentivam a inovação dentro da empresa. Então, todo colaborador lá ele tem uma cota de horas mensal para ele se dedicar à criação de novos produtos, novos serviços, novas coisas dentro da instituição. E isso é uma questão do DNA, da cultura da 3M, isso aí. E aí, lá na década de 60, o Spencer estava tentando criar uma super cola. E, na realidade, no final do experimento dele, ele descobriu que criou uma cola que não colava nada. E criou aquele problema, disse, pô, e agora o que eu vou fazer para que exatamente resolva isso aí? O que eu vou fazer com uma cola que não cola nada? E aí, internamente, eles são incentivados a apresentar esses projetos. Então, ele tinha que apresentar essa cola que não colava nada para as pessoas. Depois de alguns anos, um colega de trabalho chamado Art Fry, esse cara aí, ele era coralista da igreja dele, lá que ele participava, e ele tinha um problema que no momento que estava cantando, os papeizinhos que ele marcava as partituras dele ficavam voando. E ele não podia parar de cantar, o papel voava para todo lado, criava aquela balbúrdia lá, né? E aí ele teve um insight, pô, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aquela cola que o Spencer criou, vou colar aqui no papelzinho e ver se dá certo isso aqui, para que meus papéis não voem, não vai rasgar as minhas folhas, e aí não vai voar mais. E foi dito e feito. Daí surgiu o Post-it, uma criação sensacional aí, que os caras pegaram um produto que tinha sido uma descoberta, que não tinha dado certo, fizeram um ajuste, validaram isso em um dos estados americanos, chamado de Idaho, né, com a população daquele estado, distribuíram gratuitamente para as pessoas adoraram o papel que não colava, não rasgava, não sujava a parede, e aí virou esse fenômeno mundial. O Post-it ele foi lançado em 1977 e até hoje é utilizado mundialmente. É o produto mais bem sucedido da 3M mundialmente. É mesmo, que sensacional, não conhecia essa história. Você sabe que eu tenho pena de gastar post-it? Eu adoro gastar post-it, é o que a gente mais incentiva, né? Que post-it ele é bom porque você não fica apegado a nada. Se tá bom você cola, se não tá bom você rasga, joga fora e assim vai. Eu tenho pena, eu acho tão bonitinho. Você é muquirana assim, mas é porque eu acho bonitinho. Quanto mais colorido, mais bonitinho, aí é mais pena. Então você é organizado, né? Eu não sou bagunçado, eu coloco tudo da mesma cor, fica tudo rabiscado, eu jogo fora. Não, cada tarefa é uma cor diferente. Eu uso muito para marcar livro, assim. Aí cada assunto é uma cor diferente. Na época de graduação não tinha grana ficar comprando post-it, que é carinho, né? Não, graduação não. Aí usava clipe de papel mesmo para marcar. Clipes, olha lá. Aí quando tinha uma graninha extra, era o clipes colorido. Bom, mas a questão é, Vini, o inventor, né, a pessoa que tem então essa ideia, essa sacada, ele obrigatoriamente tem que ser um empreendedor, porque às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, não sabem colocar preço no seu trabalho, no seu serviço. Como é que lida com essa questão financeira? O inovador, ele é empreendedor, porque ele está preocupado em pegar aquele produto lá que foi inventado e transformar em negócio. É o objetivo dele. O objetivo dele. É criar alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é que esses inventores, eles muitas vezes se aproximam de pessoas que têm essa veia empreendedora exatamente para colocar aquela descoberta ali no mercado. Então, esse aspecto ele é muito interessante. No dia a dia, nós como consultores encontramos muito essa realidade. Por exemplo, um desenvolvedor de software, que ele é muito bom no desenvolvimento de software, ele teve uma sacada muito legal, mas ele não sabe colocar aquilo ali no mercado. Isso é muito comum. Pessoas que realmente têm ideias, mas eu não sei vender, eu tenho vergonha de falar com o público, enfim. Então isso é um problema muito comum mesmo no dia a dia do empreendedorismo. No mercado das artes plásticas, por exemplo, existe a figura do marchand, exatamente, que é quem pega as obras de arte, coloca preço e ganha alguma porcentagem em cima. No mercado de inovação ou de invenção, tem essa figura? Sim, com certeza. Tem pessoas que ficam rastreando. Do mesmo jeito que tem um olheiro de futebol, tem pessoas que estão acompanhando. Hoje em dia tem plataformas tecnológicas onde esses projetistas, por exemplo, colocam lá para crowdfunding, né, para vaquinha online, e as pessoas podem contribuir com aquela ideia ali, e empresas ficam rastreando esse tipo de ideia. Tem empresas, por exemplo, que elas ficam rastreando ideias dos outros e copiam. Infelizmente acontece isso no mercado. A vida de adulto é assim, né? Então a gente, infelizmente, não é tudo perfeito, não é tudo bonito. Então pessoas que realmente ficam rastreando ideias, do mesmo jeito que você de repente abre uma pizzaria, e uma pessoa abre uma pizzaria ao lado e coloca R$1 a menos e acha que isso aí é criar um ambiente competitivo. É simplesmente uma cópia mal feita e acaba atrapalhando os dois. Então, infelizmente, acontece tanto as coisas boas como as ruins. Mas o que a gente percebe na prática é que os inventores, essas pessoas que elas descobrem, criam um protótipo, enfim, tem ideias muito legais,
muitas vezes tem essa dificuldade de colocar no mercado. Então, por isso que inovação, ela realmente tem uma vertente de mercado, precisa de apoio, busca instituições, de repente, como o Sebrae, para colocar a tua ideia em prática. Do mesmo jeito que você tem uma ideia de uma abertura de uma empresa, inovação nada mais é do que transformar aquele produto ali, aquele serviço, em uma empresa, em algo que vai prestar serviço para o mercado. Então, por isso que tem um viés muito empreendedor nesse processo aí. E o inventor, ele se sente desafiado depois que você teve uma criação, colocou aquilo no mercado, aquilo fez sucesso ou não, enfim, ele se sente desafiado a criar sempre coisas novas? Ah, com certeza. Tem caras que são inventores seriais, né? Do jeito que tem viciado em ficar criando coisas o tempo inteiro. Meu avô, por exemplo, meu avô era analfabeto, né? Mas ele é um cara extremamente inventivo, ele criava coisas, e criava uma calha que coletava água e caía numa cisterna, não sei o que, ele era super engenhoso. Então eu cresci num ambiente assim, né? De pessoas que ficavam inventando coisas. E eu vejo hoje com o Davi, que ele fica na viagem dele ali, criando os brinquedinhos dele. A gente gosta muito de reciclar coisas dentro de casa, caixas, enfim. Então, a gente está desenvolvendo isso aí também nessa nova geração. É muito importante que a gente desenvolva essa capacidade inventiva, criativa nas pessoas. Então, com certeza, nós vamos abordar muito isso também, esses aspectos de criatividade aqui na nossa coluna CBN Inovação. É isso, nova coluna, mas com o nosso colunista genial de sempre, super criativo. Muito obrigada, Vini de Oliveira. Até semana que vem. Obrigado, nossos ouvintes. Contribuam, mandem suas mensagens. Lá no meu blog já tem um texto aí bem aprofundado sobre esse assunto aí. Espero que vocês gostem. Vamos em frente, pessoal. Valeu, Vini. Agora são 4h48. Eu volto já com o Momento do Esporte.